Salve nação, saudações rubro-negras. Acompanhe agora as últimas informações sobre a confusão, a briga de Marcos Braz e o torcedor do Flamengo. Cara, é inacreditável, né? Quando você acha que não pode piorar, piora um pouco mais. Marcos Braz corre risco de ser desligado do Flamengo, corre risco de ser demitido. Depois da briga, ele foi parar na delegacia e dentro do Flamengo já existe uma reunião para saber se afasta, se demite o senhor Marcos Braz. Ele mordeu a virilha do torcedor do Flamengo e levou um soco no nariz, né, galera? Marcos Braz também foi agredido. Muito bem, dito isso, vamos aqui então acompanhar as últimas notícias direto do programa Sport Center da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Simbora. Isso tá fazendo com a gente é sacanagem, mano. É sacanagem. A gente vai pra São Paulo sem nenhum ingresso. A gente ama o Flamengo. Tu tá de sacanagem com a nossa cara, mano. Vê o que tu vai fazer. Tem que mandar o São Paulo meter o pé. Manda ele meter o pé. Gabigol é o outro. Gabigol é o outro. Todo mundo que não quer jogar tem que botar pra meter o pé, mano. Quer jogar? Tu viu a nota? É o segundo pelotão que vem aqui, mano. Isso aqui é só ideia, para as coisas não piorar, mano. É só ideia, valeu? Absurdo, covardia. Torcedor sozinho, sendo agredido. Absurdo, cara. Dá pra aceitar isso não. Notícia do dia nesta, hoje, terça-feira, com a situação do Flamengo, Marcos Braz. Pior é que eu tive que olhar realmente para a Marcela para ela validar. Nesta terça-feira, isso. Obrigado, Marcela. Vamos lá, a delegacia policial na Barra da Tijuca com os detalhes do Cícero Melo, trazendo as novidades. O Marcos Braz ainda está por aí. Mais uma vez é contigo, Cícero. Pois não, Felipe, continuamos aqui na porta da 16ª Delegacia Policial, aqui na Barra da Tijuca. Para quem conhece o Rio, na Barrinha. Você vê aí ao fundo, muitos jornalistas, muita gente aqui presente, enquanto que transcorre ainda lá dentro, né, os depoimentos, boletim de ocorrência e tudo mais, comandados pelo Dr. Ângelo José Lages Machado, que é o delegado titular da 16ª DP. Quem chegou agora há pouco aqui foi a advogada do Leandro Gonçalves, o garoto vítima aí da agressão do Marcos Braz e de um dos seus seguranças, a Anne Luize. Ela entrou, disse que vai falar depois que sair, né? O marido dela, que também é advogado, o Bruno, disse que ela vai dar um depoimento depois, assim que sair. Vou pedir para o nosso Guto Santana, nosso cinegrafista, mostrar aqui a família do Leandro, né? Todos aqui fora, aguardando que acabe esse boletim de ocorrência, enfim, todos os trâmites, que eu acho que ainda vai demorar muito, né? E chegaram também aqui agora há pouco componentes do departamento jurídico do Flamengo para prestar aí auxílio ao vice-presidente de futebol Marcos Braz, né? O garoto, o Leandro Campos da Silveira Gonçalves, que é entregador, 22 anos de idade, antes de vir aqui para a 16ª DP, passou então no Hospital Municipal Lourenço Jorge para fazer um exame de corpo de delito. Inclusive, já várias fotos aí foram divulgadas e a gente viu agora o garoto saindo um pouco da audiência lá, do boletim de ocorrência, para ir ao banheiro. Registramos então essas imagens com o nosso Guto Santana e o garoto então já publicou aí essas fotos da mordida que ele teria recebido aí na virilha, na altura da virilha, na coxa, do Marcos Braz, né? O Marcos Braz também teve o seu pai aqui, não consegui descobrir ainda o nome do pai, que saiu muito revoltado daqui de dentro da delegacia, dizendo que as pessoas não sabem o que é ser vice-presidente de futebol de um clube como o Flamengo, sendo cobrado a todo momento, xingado, hostilizado, né? Chegou a dizer, não fui eu não ouvi, mas pessoas ouviram que ele teria chegado a dizer que se ele estivesse ali, no momento seria pior, né? Isso aí eu não tenho certeza, mas estou registrando o que algumas pessoas ouviram na hora que ele saía aqui da delegacia, né? Palavras do pai do Marcos Braz. Lembrando, saí aqui da frente, que tem um carro da polícia passando, ao vivo é assim mesmo, lembrando que o Marcos Braz é vereador do município do Rio de Janeiro. E ele fez hoje um pré-registro de presença e não compareceu à sessão na Câmara dos Vereadores. E a informação que a gente tem é que ele terá um dia de salário descontado aí no seu salário mensal de vereador. Portanto, já estão aqui advogados dos dois lados, corpo jurídico do Flamengo, a vítima,
também os agressores, e a gente continua aqui de plantão para registrar tudo que vai acontecer e ver se as pessoas na saída vão falar e cada um dá a sua versão do ocorrido. Voltamos aí aos estúdios em São Paulo. Obrigada, viu, Cícero Melo, pelas últimas informações. Então, ainda tem esse personagem, o pai do Marcos Braz, também na delegacia, que é algo importante também, ele falando por lá e o Cícero Melo trazendo essa última informação. Ô, Jean, se falava muito sobre a saída ou não do Marcos Braz. Nessa temporada se falou muito sobre isso. O Landim continua mantendo o vice-presidente de futebol. E eu te pergunto, pode ser a gota d'água para ele ser afastado desse Flamengo? Então, eu estava lendo agora que um grupo de conselheiros do Flamengo está articulando para tentar levar ao COD um pedido de documental para ser feita essa exclusão. É evidente, assim, quando você tem um cargo como esse, um cargo cuja atuação do titular já deixava muito a desejar, já era muito criticado, já tinha muita gente pedindo a sua saída. No momento que você tem um episódio como esse, que extrapola completamente, né, o senso comum do que é ser bom ou mal vice-presidente de futebol, aí você está extrapolando completamente. Até marco civilizatório, a gente pode Exato. falar. Então, assim, é normal que um determinado grupo vá tentar afastá-lo do cargo. Agora, a gente sabe como funcionam as coisas no Flamengo também, a gente sabe as questões políticas, a gente sabe que a decisão por manter ou por excluir ou por afastar, ela não é meramente técnica, não é uma decisão baseada apenas no estar fazendo bem ou mal o seu trabalho, como, né, teoricamente deveria ser numa empresa. Se a gente estivesse falando de uma empresa e você tem um diretor, um vice-presidente que não está trabalhando bem, que não está entregando, a tendência é que esse cara perca o seu cargo, perca o seu trabalho. A gente sabe que em clubes de futebol, de maneira geral, aí não estou falando só do Flamengo, a questão política conta demais. E é normal que você tenha uma briga, uma disputa aí pela manutenção ou não do Marcos Braz. Mas claro que é um ponto a mais a ser considerado em quem argumenta que o Marcos Braz deveria deixar esse cargo. Ô André, a mesma pergunta vale para você e isso a gente está falando da questão do Flamengo. Aliás, vale o registro, o Flamengo oficialmente não se manifestou, provavelmente esperando também todas as apurações e tudo mais. A parte jurídica do Flamengo está em reunião nesse momento. Boa, a parte jurídica em reunião. Tem a questão associativa, conselheiros e tudo mais. E tem o grupo de jogadores, que a gente sabe que está, se não rompido em sua totalidade, mas parte dele com o próprio Braz, distante, e que também vê um episódio com perplexidade, e a gente sabe que haverá desdobramentos. A gente sabe como é um cenário político em qualquer organização. Eu queria que você projetasse isso. Essa é a palavra, né? No final das contas, tudo é política, né? Porque não se chega ao cargo de presidente de um clube como o Flamengo, no modelo associativo que o Flamengo tem, sem muita articulação, né? Sem muitos acordos, sem distribuição de cargos, sem compartilhamento de poder, mesmo que o poder seja pequeno. Nós estamos falando de um clube de futebol, no final das contas, né? Mas todo mundo, embora a maioria diga que é muito desgastante, faz mal à saúde, é uma coisa que toma conta da vida, a gente, né, os dirigentes dizem, a gente deixa de trabalhar, deixa de cuidar da nossa família para se dedicar aqui. Esse perfil de abnegados, né, são heróis mesmo, mas por mais que digam tudo isso, não saem dali. Aqueles que eventualmente se ausentam querem sempre voltar. Os clubes são organismos políticos e deve ser muito bom, né? Deve ser uma experiência maravilhosa mesmo, porque não querem largar o osso de nenhuma maneira. E no caso do Flamengo não é diferente. A chegada do Landim ao poder, ela é fruto de uma série de acordos entre os grupos políticos que são rivais no Flamengo. O Marcos Braz é um dos viabilizadores da eleição do Landim e é por ser assim que ele sempre está. Eu acredito que ele continuará ali, mesmo depois desse caso. A não ser, é claro, que ele realmente, por iniciativa própria, resolva ir embora porque acha que as coisas passaram do limite e não quer mais. Aí é uma outra história. Não acho que o presidente do Flamengo vai removê-lo dessa posição. Não acho que a situação vai ficar ruim demais para ele, não haverá outra opção, mesmo que agora, é claro, os seus adversários políticos dentro do Flamengo, dentro do departamento de futebol,
aquelas pessoas que jamais concordam com o que ele diz e todo mundo sabe quem são, hoje, num dia como o de hoje, estejam evidentemente também articulando contra ele. E aí o Flamengo tem um jogo contra o Goiás, o Flamengo já viajou, né? Já está por lá em Goiânia para essa partida. Jean, você acha que isso chega no time? Essa turbulência que acontece na diretoria do Flamengo vai e chega para a equipe que entra em campo? Então, acho que assim, que chega, evidentemente chega. O clima no Flamengo, o ambiente, essa turbulência intensa, né? O tempo todo, a cada 2 dias você tem alguma história, você tem algum episódio do gênero. É claro que isso tudo deixa o ambiente tumultuado e não ajuda. Agora, tentar olhar para esse episódio e de alguma maneira afirmar que a gente vai ter um reflexo dentro de campo, ainda mais no jogo contra o Goiás, sinceramente, nesse momento, pelas chances mínimas que o Flamengo tem de conquistar o Campeonato Brasileiro, acho que vai importar muito pouco às vésperas de uma final de Copa do Brasil, na qual o Flamengo ainda tem chances, né? Porque é uma loucura, tem muita gente que olha para a final da Copa do Brasil e já considera que o negócio está resolvido, tamanha é a crise no Flamengo. Só que a gente está falando do melhor elenco do futebol brasileiro, daquele clube que tem os jogadores mais técnicos, que precisa ganhar o jogo por 1 gol de diferença para levar para as penalidades, ou por 2 gols de diferença para ser campeão. Então, assim, esse ambiente todo, essa turbulência toda, faz com que se olhe para o Flamengo com essa pouca crença, até na possibilidade de virada de uma final. E, evidentemente, do ponto de vista técnico, não deveria ser assim. Eu acho que esse é o reflexo geral. Agora, imaginar que o absurdo das cenas que a gente acabou de ver, da agressão do Marcos Braz no torcedor, possam influenciar no jogador, dentro de campo, na partida contra o Goiás, eu sinceramente não consigo ver um reflexo tão imediato. Ô André, indo um pouco mais para esse cenário do Flamengo já de longa data, essa coisa de saber o timing de reformular, as mudanças, a coisa que teoricamente se pedia ao Paulo Souza, quanto essa sucessão, uma temporada catastrófica como se desenrola, vai fazer isso de forma orgânica, uma limpeza natural pela crise, a crise varrendo a situação? Talvez faça, né? Porque o ano é muito frustrante mesmo. O Flamengo está abaixo de qualquer expectativa. Nunca ninguém poderia imaginar, com o calendário que o Flamengo tinha, com disputas de troféus no começo do ano, deu tudo errado. O Flamengo não ganhou nenhuma, trocou a comissão técnica, chegou o Sampaoli, e a gente conversou várias vezes aqui. A bênção do futebol é que sempre tem muita coisa pela frente. E mesmo que a primeira parte do ano tenha sido assim, uma atrocidade, porque o Flamengo perdeu tudo, houve uma troca de comando, então daqui para frente vamos tentar acertar. E o que tinha daqui para frente? O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Imaginando que o Flamengo, como candidato sempre, ganharia uma coisa ou outra, ou 2 dessas competições, o ano talvez se encerrasse de uma forma muito mais compatível com o que é o Flamengo e os seus objetivos. Mas deu tudo errado de novo, continuou dando errado, né? É o que eu falei agora há pouco, é uma façanha futebolística o ano de 2023 do Flamengo, conseguir reduzir essa equipe ao que ela mostra em campo já, basicamente desde que o ano começou. Então, a simples observação de uma temporada como essa já leva à necessidade urgente de mudanças e talvez algumas que já deveriam ter acontecido sejam executadas por causa do ano que o Flamengo teve. Daqui a pouquinho a gente volta lá para a delegacia, a gente vai conversar com o Cícero Mello, ele vai trazer entrevistas importantes para a gente, tá? Ô Jean, a gente tem essa matéria lá no espn.com.br sobre a diretoria do Flamengo aumentando a segurança de jogadores e também de dirigentes. Você acha que realmente é necessário, que isso precisa acontecer, porque o Flamengo precisa oferecer seguranças particulares aos jogadores? Eu acho que o Flamengo tem que cuidar, evidentemente, da segurança dos seus funcionários, todos eles, porque, aí, repito, infelizmente, a nossa relação com o futebol é uma relação de muita violência, de violência constante. Isso envolve, eu já falei outro dia, até no Linha de Passe, acho que isso envolve todos os setores que trabalham com futebol no Brasil, né? Incluo até a imprensa nisso, às vezes com falas ou com incitações raivosas que não
não ajudam para esse clima. Mas essa é a verdade, essa é a realidade. E estando o Flamengo na situação que está, sendo o clube com a maior torcida do Brasil, você precisa aumentar a segurança, esse é um fato. E precisa se resguardar o máximo possível, se você não tiver condições de lidar com as cobranças ainda que indevidas que você sabe que serão feitas, né? Como aconteceu agora no caso do Marcos Braz. Então, assim, evitar ao máximo esse contato enquanto for possível, se você não tiver condições de lidar com esse contato com o público, e sim, cuidar da segurança, sobretudo, né? Quando os jogadores estiverem trabalhando, quando a comissão técnica estiver trabalhando, quando os dirigentes estiverem trabalhando, você precisa se preocupar com isso. Esse acho que é um fato meio que indiscutível. Muito bem, Fãs de Esportes, vamos fazer desse jeito. A gente vai para um intervalo de 40 segundos, não mais do que isso. Daqui a pouco volta com o Sport Center e a gente volta a conversar com o Cícero Melo. Ele vai trazer agora a entrevista da advogada do torcedor que diz ter sido agredido pelo Marcos Braz em um shopping lá na Barra da Tijuca. Cícero, você conversou agora há pouco com a advogada. Nos conte, nos mostre a entrevista. Pois não, Marcela, 21h52, continuamos ao vivo aqui em frente à 16ª Delegacia Policial, na Barrinha, aqui na Barra da Tijuca. Parece que esse plantão está quase terminando, isso porque agora há pouco a gente pode ver nas imagens do nosso cinegrafista Guto Santana, saíram coisa de 20 minutos atrás, deixaram no carro aqui o Leandro Gonçalves, que é a vítima da agressão aí do Marcos Braz e do seu segurança, também a advogada dele, Anne Luiz de Oliveira, e a mãe do Leandro, a Patrícia. A mãe e a advogada, no momento que saíram, não quiseram falar ao vivo, nem esperar para falar, mas deram uma rápida entrevista, foi um rápido depoimento da advogada. Não sei se nós já temos aí no ponto, mas eu conversei e ouvi a entrevista. Ela disse que o Leandro estava no shopping trabalhando como entregador, que ele não foi agressivo em momento nenhum com o Marcos Braz, apenas fez uma cobrança normal de torcedor pedindo, né, providências para que o Flamengo saia dessa situação que se encontra muito ruim esse ano. E que aí, pouco depois, quando ele estava deixando o local onde ele fez aí, esses pedidos, né, essas cobranças, ele se viu agredido pelo Marcos Braz e pelo seu segurança, caiu, foi chutado várias vezes e ainda teve uma mordida na altura da coxa, da virilha, em que ele fez depois um exame de corpo de delito no Hospital Municipal Lourenço Jorge. E foi isso que ela pôde contar no momento. Eu não sei, Marcela, nós já estamos aí com a entrevista no ponto, estávamos com uma certa dificuldade para colocar nesse momento, na entrevista que foi nos cedida pelo Marcos Coelho, repórter Rádio Tupi, essas imagens. Já estamos com a entrevista aí ou daqui a pouco a gente coloca essa entrevista, Marcela? Daqui a pouquinho a gente coloca a entrevista, tá? Daqui a pouquinho a gente coloca a entrevista aí, então, Marcela, da advogada. Tá bom, então no Sport Center 4 a gente já deve ter a entrevista da advogada e daqui a pouco estamos aqui todos aguardando a saída do vice-presidente de futebol e vereador no Rio de Janeiro, Marcos Braz, e também dos membros do departamento jurídico do Flamengo, que vieram aqui à 16ª Delegacia prestar apoio ao dirigente rubro-negro. Vamos aguardar, vamos ver se o Marcos Braz vai falar alguma coisa ou se até o delegado titular aqui da 16ª DP, Ângelo José Lages Machado, fala com a imprensa nesse imbróglio todo que aconteceu por volta das 5 horas da tarde, num shopping aqui na Barra da Tijuca, 1h mais ou menos e meia que o Marcos Braz ficou dentro da joalheria onde ele estava comprando um presente para sua filha que faz aniversário amanhã. Depois foi trazido aqui para a delegacia policial pela polícia, né? E mais ou menos saiu às 18h20 lá do shopping e até agora já estamos aí quase 10 horas da noite. Tudo isso acontecendo, boletim de ocorrência, depoimento de todos os envolvidos nesta situação. A qualquer momento a gente volta ou no Sport Center 4 com mais novidades aqui da porta da 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca. Marcela. Tá aí, galera, confusão armada, hein, cara? O Marcos Braz, ele poderia ter evitado, cara. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. O cara é vereador do Rio de Janeiro. Ele deveria estar naquele momento na Câmara de Vereadores, né? A presença estava lá, mas ele não estava, ele estava no shopping fazendo compras. Não importa se era para a filha, para a mãe ou para a avó, ele estava no shopping no momento que ele tinha que estar na Câmara de Vereadores, né?
já está errado por aí. Agora, partir para violência em cima de um torcedor sozinho, cara. Ó, Marcos Braz e seguranças derrubaram o torcedor no chão. Ninguém precisa me falar, eu vi as imagens, mostra Marcos Braz no meio da confusão e o rapaz sendo chutado por seguranças, né? O torcedor do Flamengo, Leandro, sendo agredido. É uma covardia, cara. Vergonhoso isso, né? Marcos Braz também levou a pior. Ele saiu com o nariz sangrando e, segundo informações, ele saiu com o nariz quebrado. O Marcos Braz teria mordido a virilha do torcedor, segundo informações, segundo o próprio torcedor, né? Ele foi mordido na virilha. Agora, como que o Marcos Braz conseguiu morder a virilha do cara? E não sei. Para fechar aqui o papo, é o seguinte: o Marcos Braz vacilou. O Marcos Braz não devia ter ido atrás do torcedor com seus seguranças para agredi-lo, cara. O cara tava sozinho. Pra quê? Pra que violência? Violência não... Cara, não resolve nada. E ele saiu com o nariz quebrado, né? Sem contar, pessoal, que em pouco tempo, esta é a terceira agressão envolvendo o nome Flamengo. O Pedro levou um soco na cara do preparador físico do Sampaoli. Depois, no treino, o Gerson agrediu o Varela, também com um soco no nariz, quebrando o nariz do cara, sei lá. E agora o Marcos Braz brigou com o torcedor no shopping. Em pouco tempo, cara, 3 confusão, 3 brigas envolvendo o nome do Flamengo, sujando o nome do Flamengo, né? E eu fico me perguntando, se eles brigassem pela bola dentro do campo, igual eles estão brigando fora do campo, o Flamengo estaria melhor, né? Se eles tivessem essa vontade de brigar jogando futebol, o Flamengo estaria melhor dentro de campo, né? Pois é, crise instalada e as coisas não param de piorar. Cada dia é uma notícia péssima, uma notícia ruim. O Flamengo perde dentro de campo e fora de campo. Lamentável, né, galera? Com isso, o Marcos Braz pode ser demitido, né? Estão averiguando, estão em reuniões para definir se Marcos Braz ficará ou sairá do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!